Doutor Ivalda fala agora, ao vivo, numa coletiva sobre o caso Adalberto. Negativo, 2 e 1 positivo. Mas isso não quer dizer que ele acabou de manter relações sexuais de qualquer tipo, tá? Então, isso não quer dizer nada. Porque quando a pessoa entra no estado, a morte dele, se for confirmar, assim, laudo fala na constrição do pescoço, uma constrição leve, que vai para aquela teoria, desde o início, do provável mata-leão. E ele ter ou desmaiado ou até morrido mesmo. Mas não teve rompimento da traqueia e tal, então não tem fratura. Então a gente tem aí um sufocamento, né? Que causa a morte dele. Como ele é jogado dentro desse buraco, ele permanece lá por um tempo. Nós temos um horário de causa-mortes que pode, para muitos aí, parecer, mas se ele sumiu na sexta-noite, como estão falando que ele morreu há 36 horas, está alguma coisa errada. Então, gente, é a partir do momento que é feita, que se inicia a necrópsia, é que se dá, que se começa a contar o horário provável da causa-mortes. E tem também o aspecto do corpo, né? Ele foi preservado até pela temperatura, né? Tanto que o que tem mais fácil de estar entrando já no estado cadavérico, de ir para uma putrefação, vamos falar assim, seriam as mãos, que estavam para fora. O corpo estava dentro, o buraco tem a profundidade e a terra tem uma umidade que preservou o corpo. Imaginem que, assim, até falávamos ontem, né? Pô, será que colocaram esse cara no freezer e depois jogaram ele lá? Porque, gente, aqui nós também pensamos em tudo. Porque o corpo estava mais preservado do que desde sexta-feira à noite, né? Então, será que tiraram esse corpo e só jogaram lá no domingo à noite, quando acabou o evento? Uma suposição que, óbvio, a gente pensa em tudo, mas a gente tem a medicina legal para isso. Um dos motivos é essa preservação do corpo, principalmente da parte de baixo. Alguém falou nas manchas das costas lá. Os livores cadavéricos que estavam nas costas. Também foi uma indicação. Então ele teria ficado deitado muito tempo, né, de costas. Porque não é, ele tem um pouco, sim, mas também já tem nas pernas. Motivo que mostra que ele morreu realmente em pé. Que na hora lá, naquele momento, a gente não percebe, né? O que aconteceu é que ele ficou encostado aqui. O corpo dele não passou. Porque se ele cai os 3 metros, né, e cai lá, seria diferente. Poderia ter mais fraturas na perna, as pernas estariam mais sujas de terra. Se ele... talvez os livores seriam em outros lugares, se ele caísse sentado de lado. Então ele teve um apoio aqui. Ele não passou, aquela jaqueta grossa de motoqueiro impediu que o ombro dele continuasse. Por quê? Porque aquela fundação que eles fazem ali de 3 metros, ela numa forma arredondada, segurou. Então por isso que tem um pouco de manchas dos livores cadavéricos aqui. Então o sangue parou ali. Então é isso que nós conseguimos então deduzir. Que ele foi colocado lá, eu acho que... Acho não, né? A gente não fala em acho. É praticamente certo, né? Assim, né? Não é que ele caiu, que ele foi correr de alguém e caiu. Isso não. Até porque o capacete dele foi colocado depois ali. Tudo indica que daí puseram o capacete. O capacete dele tem tá quebrado, né? A viseira quebrada e a marca, como se ou tivesse batido, não nele, porque ele não tem lesão, ou ele pode ter jogado esse capacete, ou quem fez isso jogou o capacete no chão, de forma a quebrar o capacete, inclusive saiu o forro de dentro, né? Então foi alguma coisa um pouco mais violenta ali, mas não nele, porque senão ele teria lesões. Certo? Bom, agora com esses laudos aqui, o necroscópico, para quem tem acesso, está bem claro. Nós então já sabemos que de alguma forma ele teve uma constrição no pescoço, aqui na traqueia, que causou ou a morte ou um desmaio. Então ele é colocado dentro
Doutor, ainda não dá para saber se ele foi colocado. Para você que está chegando agora na Record, é uma coletiva ao vivo. A doutora Evalda, a doutor Nico, outros delegados respondem perguntas dos jornalistas. E que ele pode ser desde a sufocação ou mesmo da construção torácica. Então ele pode ter morrido antes de ser colocado no buraco, ou no próprio buraco ter sido colocado com vida e tenha morrido posteriormente com a questão da construção torácica no buraco. Gente, nós estamos ao vivo, direto da delegacia. A gente vai conseguir, com o esclarecimento do crime e apurando a dinâmica do que aconteceu. O laudo só nos dá a possibilidade de revelar que nós saímos de uma morte suspeita para colocar um homicídio. E um homicídio que pode ter ocorrido ou pela ação, ele pode ter morrido no ato lá, se ele sofreu esse sufocamento, ou em decorrência de ter colocado ele com vida no buraco, então a pessoa também assumiu o risco dele morrer colocando ele naquele lugar. Então a gente trata, todas as hipóteses, que ele foi vítima de homicídio. Doutor Fernando, quer falar da investigação? Sim, já Com a escoriação no joelho... A escoriação no joelho, a gente acredita, né? que foi feito em vida e no momento que ele é colocado no buraco ali, né? Pela dinâmica, pelo local, ele foi na hora que colocaram ele no buraco. Tem lesão pós-morte, acho que no pé, mas que deve ser a hora que foi retirado do buraco. Então essa lesão do joelho, né? Quando ele é jogado, obviamente, raspou, né? Tanto que ele não passa, né? Ele não passa, que ele não vai, porque ele fica muito rente ali, né? E a pós-morte, o pós-mortem foi quando, na retirada, que ele encostou, né? Teve um arranhão, eu até vi, tá? Essa lesão, que é uma lesão de raspar, assim, uma coisa na própria terra, ou, tá? Então a pós-mortem é essa. A questão do tempo da morte pode ter relação com a bebida alcoólica não ter sido encontrada nos exames, no metabolismo. Eu queria que explicasse um pouquinho o que vocês estão pensando nessa questão agora. Se de fato ele bebeu... Então, não, beber ele bebeu. Bebeu, a gente sabe que ele consumiu bebida alcoólica, mas a gente não tem o horário exato que ele consumiu. Ele chega no evento por volta do meio-dia e aí a gente não sabe o horário que ele morreu. Se o consumo da bebida for bem mais cedo, ela pode ter sido metabolizada pelo organismo, então o que justificaria, e também se a gente pensar na hipótese dele ter sido colocado no buraco com vida e morrer depois de um tempo, também a gente entra na questão da metabolização desse álcool. Dá tempo. Doutor Fernando falando. E foram 4 cervejas, não 8. Doutor Ivaldo saiu agora. 8 cervejas, né? 8 ambos, né? Então cada um tomou 4. Eles foram pro show, então depois não beberam mais. Então dá o tempo talvez de metabolizar. E também o próprio médico legista, a quantidade, né? Não é uma bebida destilada, é uma cerveja. Foi ao banheiro, pode ter ido ao banheiro ou não, mas não tinha nada na bexiga dele que pudesse constatar o uso de maconha, que é o primeiro exame que é feito, tá? Como ele não é um usuário de substâncias outras, né? Não se acha, não se localizou nem para maconha que foi pedido e nem para eventuais outras drogas consumidas, tá? Mas o laudo foi por isso, ou porque ele na hora da morte a pessoa são fezes, urinas e o líquido seminal que acaba acontecendo. Pode ter sido nessa hora, ou ele ter ido ao banheiro um pouco antes e tá com a bexiga vazia. Tá? Então, por isso não achou a maconha. A maconha seria só na urina? Na urina eles fizeram outros exames e também lá um outro tipo de exame, mas o mais, para maconha e para quantidade ali, seria na urina. Eu fiquei numa dúvida com relação às marcas das costas. Foi enquanto ele estava vivo que gerou essa?
Não. Ou na hora de jogar Não. ele lá também? Não, essa marca- Os livores cadavéricos, eles se formam a partir de algumas horas da morte. Normalmente, eles se formam em locais que está havendo a compressão. Então, por exemplo, se a pessoa morrer deitado, ela vai ter nas costas inteiras, você vai a presença desses livores. Do jeito que estava ali, ele tem nas pernas e tem aqui nas costas. Que é onde então, ele a gente tá acha onde apoiado. o corpo travou aqui. Porque o corpo Entendeu? dele travou. E aí, por isso que a presença dele nesse local. E a doutora falou que ele morreu em pé, assim, Sim. Na sala de imprensa do DHPP, Não, ele não. coletivo ao ele vivo tá- agora ele para tá- falar ele do morreu caso porque Adalberto. Ele parou, então, em pé, né? Então, com esses livores que já estavam nas pernas, por onde estava descendo todo esse sangue ali, né? Que não, e aqui é onde ele para, então tem um apoio aqui, tá? E mesmo com esses sinais, vocês não acham que dá para falar que ele Morreu lá dentro? morreu lá dentro do... Não, então, porque esses sinais, eles se formam após Algumas horas, da 3, morte. 4 horas Vamos da supor morte, que começa... eu dei um golpe numa pessoa, essa pessoa entrou em óbito e eu já logo na sequência, em alguns minutos, eu coloco essa pessoa lá. Ele vai formar com o decorrer da morte. Então não quer dizer necessariamente que ele entrou em óbito, porque se o livor está nas costas, ele entrou em óbito ali no buraco. Não dá pra gente afirmar isso. Dá para afirmar que ele foi colocado no buraco e ou logo após ter morrido ou terminou de morrer no buraco. Isso que eu ia perguntar, dando a causa da morte como Deu asfixia. Não. Não deu. Deu como asfixia. Deu como asfixia lá, o lato senso, assim, geral, uma asfixia. Não dá para cravar. Como tem duas, se vocês viram aí, lesões leves, né? Lesão leve do lado. Então, por isso que a gente pensou aqui no... Foi uma morte sofrida, viu? Mas provavelmente, segundo falei com o doutor Salomão, da superintendência, ele falou, olha, algumas coisas aí, talvez uma morte agonizante, assim, lenta, né? Lenta, agonizante, que ele podia estar desmaiado, tentando respirar e acaba... Isso eu falei com o doutor Salomão bastante durante esses dias. Ele acha que foi uma morte sofrida mesmo, lenta. E, como a gente falou, um desafio para a polícia que nós vamos achar. Nunca deixamos sem solução, né, Rogério? Sim, vamos chegar. É um caso complexo, gente. É um evento que a gente fala aí na presença de cerca de 20 mil pessoas. Seu doutor Rogério. Até mais, né? Então, Um dos delegados que investigaram o a caso. ausência de imagens em alguns pontos ali dificulta o nosso trabalho, mas a gente está trabalhando, tem muita coisa para ser vista. A gente pede paciência para os senhores, paciência um pouquinho, entendeu? O senhor acha que alguma imagem não foi entregue propositalmente? Não podemos afirmar isso. Tinha algumas câmeras que ali não estavam funcionando, a gente aprendeu e se por acaso algo foi apagado ou não sei o que, talvez a perícia possa dizer. A gente não tem essa informação. Vocês já receberam a lista completa de seguranças dos 3 locais? Assim, a gente sabe que é o número que é 188, mas do evento. O total de segurança ultrapassa 200 e poucos seguranças. A gente não tem o número exato ainda. A lista vocês já têm, a lista completa de todos? E aí mais ultrapassa 200 seguranças. Nós não contamos assim exatamente quantos são, mas É possível dizer quantos estariam naquela área onde o Adalberto teria desaparecido, o caminho, o trajeto até o carro? A investigação a gente está solicitando algumas informações nesse sentido, mas a gente não tem ainda essa resposta. Doutor Rogério, quando o senhor fala mais de 200, a polícia já tem o nome de cada um dos 200? Isso foi informado a listagem, a gente recebeu a lista de todos os nomes aí dos seguranças. Em relação ao carro, a gente já pode descartar que ele chegou ao carro ou não? Como é que está essa situação? Não, acho que ainda falta um laudo do carro, é isso? Falta um laudo do carro, a gente assim... Existem várias linhas de investigação, a gente não consegue ainda cravar o que aconteceu. Então, numa das linhas, que é talvez a principal linha, ele não teria chego no carro, mas como existiu ali elementos coletados no veículo, que ainda nem saiu laudos periciais com relação a sangue,
que podem ser pretéritos a esse evento, pode dizer que pode não ter relação nenhuma com a morte, mas que a gente está investigando para descartar ou corroborar aí, a gente tem que aguardar esses resultados e entender toda a dinâmica da investigação para poder afirmar que ele de fato não chegou no veículo ou chegou no veículo, entendeu? Doutor, a suposta mulher de Sorocaba existe ou não? De onde saiu isso? Então, a pergunta é essa, né? Que todo mundo está falando que ele poderia ter encontrado. Nós tivemos acesso ao celular dele. Quem seria a suposta mulher de Sorocaba? Todos esses detalhes você vai acompanhar às 16h30 com o Grande Gotinão no Cidade Alerta.